de pandemia do Covid-19, né, no qual o uso de máscara é primordial, nós precisamos nos atentar para vários detalhes do seu uso. No vídeo a seguir, faça um apanhado geral sobre o modo correto de uso de máscaras e outras orientações práticas. Primeiro, vocês me dizem se vocês estão ouvindo. Estou. Estão conseguindo ouvir? O vídeo não, só tô conseguindo ver. Ouvir não. Não estou conseguindo ouvir, não. Também não. Continuo sem ouvir. E agora eu não consigo ouvir ela também não. Valquíria, Mariana pediu para perguntar se tá aparecendo dela aí, pedindo para aceitar ela aí. Val, você está muda. Só aparece o seu vídeo que você tentou passar e a sua imagem da sua câmera agora, mas seu áudio tá mudo. Live do Pericão daqui a pouco. A outra, ó. Querendo tomar uma cerveja num bar, não posso. Eu não tô ouvindo nada que você tá falando. Acho que caiu a internet dela. E ela saiu da aula?
Paola, minha filha, parabéns. É só você que aguenta mesmo. Aí, Elô, falando de você. Mayra, falando de quê? Só eu que te aguento. Tá falando, pô. E eu? Ué, gente, tá mudo. Também não tô ouvindo, não. Tô só esperando. Eu não tô ouvindo nada, só tô vendo a imagem. Eu também. Tá todo mundo assim, Joana. Ah, tá. Pensei que fosse só eu. Nada, todo mundo. A internet tá muito ruim. Valkyrie, seu áudio ainda está mudo pra gente. Ninguém tá conseguindo te ouvir, não. Só ver os slides. Mudos? E agora? Agora voltou. Agora, Agora que voltou você aqui pra gente também. A imagem Agora do. sim, pessoal. Deve ser alguma coisa da internet, gente, porque deve ser alguma coisa da internet. Agora vocês conseguem ver minha tela e conseguem ouvir a minha voz? Sim. Eu aham. começo. Consegue? Sim. E agora? Estão conseguindo ouvir Aí a eu minha voz? consigo tranquilo. Sim, agora tá tranquilo. Ouvir, Pra ver. ver você e a tela. Tá. Então eu posso continuar. Então vamos lá. Como eu estava falando, teve alguns que não conseguiram escutar. Eu procurei quadro na cidade toda para comprar e eu não achei. E vocês sabem que eu gosto de fazer meus desenhos. E eu estava procurando uns vídeos para passar para o pessoal de socorros, que eu sempre gravo as minhas aulas, a parte prática. E eu achei esse desenho lindo e maravilhoso aqui no meu arquivo. E como eu não tenho um quadro, eu anexei ele aqui para vocês. Tá? Essa obra-prima. Eu acho até que vocês tinham que moldurar e botar na sala de vocês. Mas olha só, é uma bagunça, mas vamos lá, vamos fazer um resumão com ele. Então aqui nós temos um esquema em visão 5D.
tá? Não é nem 2D, 3D, não, é 5D. Nós temos o coração, ele é dividido em 4 câmaras. Oi. Me pergunta, tá passando tem alguma imagem na tela? Porque eu me um breve resumo da aula anterior. Tem uma imagem na tela, sim. No meu só. Vocês estão conseguindo ver o desenho? Eu sim. tô vendo. Não. Eu tô vendo o desenho. Então deve ser algum problema na sua internet. Quem perguntou? Aí Mariana. eu só consegui passar a assistir a aula em casa depois que eu troquei a internet aqui de casa, porque antes eu não conseguia nem a pau. Então, Mariana, deve ser alguma coisa da sua internet. Mas aí vocês me sinalizem se vocês estão conseguindo ver ou não. Como é só a Mariana, então deve ser alguma coisa da internet dela. Mas aí tá gravando, Mariana, depois você assiste a aula que você vai ver direitinho, tá bom? Aí você vai ouvindo e depois você assiste a aula. Essa parte aqui eu vou fazer um resumo do que a gente falou, de algumas coisas que nós falamos na aula passada. Então, o coração, ele se divide em 4 câmaras cardíacas. Nós temos o átrio direito, o ventrículo direito, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. O átrio é a parte que recebe o sangue, tá? Então, aquela parte que recebe o sangue é o átrio. Então, o átrio direito, ele recebe sangue de onde? Quais as veias que estão chegando no átrio direito? Primeiro, nós temos a veia cava inferior. Vocês estão vendo esse bonequinho aqui, ó? O que é esse bonequinho aqui? É o tronco e os membros inferiores. Então, a veia cava inferior, ela leva para o átrio direito o sangue correspondente. Gente, eu vou ter que... Tem algum microfone fazendo interferência no meu aí. Abaixa o volume de vocês, por favor. Então, o sangue que vem dos membros inferiores e do tronco, ele chega no átrio direito através da veia cava inferior. A veia cava superior, ela traz o sangue de cabeça, pescoço e membros superiores, que também chega no átrio. Quem chega no átrio também? O seio coronário, que foi, como eu estava falando na aula passada, que o seio coronário, ele é específico para irrigar o músculo cardíaco. Então, o seio coronário, ele serve para poder irrigar todo o músculo cardíaco. Então, o átrio direito, ele recebe sangue da veia cava inferior, da veia cava superior e do seio coronário. Como que é esse sangue? É um sangue rico em excretas e em gás carbônico, né? Ele já fez todo o sistema circulatório, ele fez todo o metabolismo celular, então ele é um sangue o quê? Um sangue venoso, tá? Então, ele precisa ser reoxigenado para ele voltar para a circulação novamente. Então, ele chega no átrio direito. Do átrio direito, esse sangue ele vem para o ventrículo direito. Entre o átrio direito e o ventrículo direito, existe uma válvula que ela controla o fluxo. O sangue que chega para ele não voltar. Depois a gente vai ver doenças que atacam algumas válvulas, tá? Então, por isso que eu estou fazendo esse lembretezinho aqui. Então, o sangue chega do átrio direito, vem para o ventrículo direito e ele passa pela válvula tricúspide. A válvula tricúspide, ela não está entre o átrio e o ventrículo? Entre o átrio direito e o ventrículo direito, então ela é também conhecida como válvula atrioventricular direita. Então, ou eu chamo de válvula tricúspide, ou eu chamo de válvula atrioventricular direita. Tranquilo? Aí o sangue vem, passa pelo átrio, vem para o ventrículo. O sangue, o átrio, ele recebe e o ventrículo ejeta. Então, o sangue, ele chega no átrio e ele sai pelo ventrículo. No caso, o ventrículo direito, ele vai bombear sangue para onde? Para o pulmão.
certo? Então, o sangue vai sair do ventrículo direito e vai vir para o pulmão. Saindo do ventrículo direito, eu tenho um tronco que chama tronco pulmonar. Por que que é tronco? Porque ele vai se ramificar. Ele vai virar a artéria pulmonar direita e a artéria pulmonar esquerda. Tá? Então, o tronco pulmonar, ele vai se bifurcar. Vai vir um ramo para o pulmão direito e um ramo para o pulmão esquerdo, através da artéria pulmonar direita e da artéria pulmonar esquerda. E o que sai do ventrículo é o tronco pulmonar. Só que tem uma válvula que é responsável também para esse controle de fluxo. Qual o nome dessa válvula? Válvula pulmonar. A válvula pulmonar, ela também é conhecida como válvula semilunar pulmonar. Tá? Depois eu fiz um esqueminha das válvulas separadinho ali para vocês não confundirem, tá? Então, saindo do ventrículo direito pro pulmão, eu tenho a válvula pulmonar ou a válvula semilunar pulmonar. Então, eu tenho um ramo para o pulmão direito, um ramo para o pulmão esquerdo. Chegou no pulmão, ocorre a trocas gasosas. Entra oxigênio e sai gás carbônico. Gente, lembrando, é aula de anatomia, tá? Então, eu dou uma pincelada nessa parte, mas aí, essa parte de patologia, de fisiologia, não é comigo, mas eu dou uma pincelada para a gente poder ter uma vivência, tá? Quando o sangue ele ocorre, toda a troca gasosa, e ele sai do pulmão esquerdo através de dois ramos, que são o quê? Que são as veias pulmonares. Eu não escrevi aqui, ó, mas tem uma imagem lá bonitinha, que depois vai estar explicando isso de novo, tá? Então, saem duas veias pulmonares do pulmão esquerdo, duas veias pulmonares do pulmão direito, e elas vão chegar onde? No átrio. Lembrando, o átrio recebe. Então, o átrio esquerdo, ele recebeu o sangue de quem? Do pulmão, que é um sangue oxigenado. O que eu acabei de falar? É a pequena circulação. É a circulação do ventrículo, do pulmão, do ventrículo direito, pulmão e átrio esquerdo. Então, essa é a pequena circulação, tá? Então, saem dois ramos da veia pulmonar esquerda e vai, que são as veias pulmonares esquerdas que saem do pulmão esquerdo e vai para o átrio esquerdo, e dois ramos que saem do pulmão direito para o átrio esquerdo. Então, ela recebeu esse sangue oxigenado. Então, é um sangue rico em nutrientes. Para onde que esse sangue vai? Esse sangue vai para todo o corpo, para nutrir os tecidos e para ter um funcionamento normal do nosso organismo, tá? Então, vem comigo no caminho desse fluxo sanguíneo. Tá joia? Gente, posso continuar? Tá todo mundo comigo? Quer que volte ou pode ir? Pode ir, Pode pessoal. continuar. Então, vamos lá. Então, eu tô no no átrio esquerdo e vou para o ventrículo esquerdo. Novamente, eu tenho uma válvula para poder controlar esse fluxo. Que válvula é essa? Essa válvula ela pode ter três nomes: válvula bicúspide, válvula mitral ou válvula atrioventricular esquerda, tá? Então, entre o átrio e o ventrículo, válvula atrioventricular esquerda, ou válvula bicúspide ou válvula mitral, tá? Então, esse sangue oxigenado passa pela válvula bicúspide, chega no ventrículo esquerdo. E do ventrículo esquerdo, ela vai para a artéria aorta. Lembra também
que eu falei que a gente conversou que o ventrículo esquerdo, ele tem a parede mais espessa, porque ele precisa ter um volume de ejeção maior, ele precisa ter uma força maior para bombear esse sangue para todo o corpo, tá? Então, a gente já falou sobre isso, estou dando uma recapitulada. Então, a parede do ventrículo esquerdo, a parede muscular, lembrando, eu tenho o epicárdio, o miocárdio e o endocárdio, tá? Então, o miocárdio, que é a parede do músculo, que é o músculo propriamente dito, a parede do ventrículo, ela é mais espessa. Isso, nós somos feitos assim, Papai do Céu fez a gente assim. Isso é fisiológico. Existem algumas patologias que a gente vai, se eu não me engano, eu até coloquei uma mais para frente, que isso ocorre de uma forma maior e ocorre uma patologia. Mas agora a gente está lembrando do fisiológico. Então, quem sai do ventrículo esquerdo? A artéria aorta, tá? Tem um desenho muito do horroroso aqui nesse cantinho da artéria aorta, mas tem um desenho bonito ali mais para frente, tá? Mas vamos só continuar o raciocínio comigo. Mais uma vez, eu tenho uma válvula. Para quê? Para controlar esse fluxo, tá? Gente, as válvulas que saem dos ventrículos, elas são semilunares, tá? Então, do ventrículo direito, semilunar pulmonar, e do ventrículo esquerdo, semilunar aórtica. Porque ela vai para a artéria aorta, tá? Então, qual é o nome dessa válvula? Válvula aórtica ou válvula semilunar aórtica, tá? Aí, quem está saindo daqui? A artéria aorta. A artéria aorta, ela sobe, ela faz um desenho como se fosse de um guarda-chuva. Eu tenho... Não tem... Tá mais na frente. Aqui. Aqui. A artéria aorta, ela faz esse desenho como se fosse um guarda-chuva. Depois a gente vai voltar nesse desenho aqui, tá? Ela faz esse voltinho, o nome dessa voltinha é o arco aórtico. Então, eu tenho a aorta que sobe, se está subindo, é a aorta ascendente. Tá? Gente, esse desenho estava tudo em inglês, eu tive que botar tudo em português, me deu um trabalho danado fazer esses quadradinhos. Então, eu tenho a aorta ascendente, é a aorta que está subindo, eu tenho o arco aórtico, aí vocês estão vendo esses 3 raminhos aqui, desses vasinhos subindo? Quem são esses vasos? Essa parte superior da aorta, ela é responsável por quê? Ó, lembra daquele desenho lá, dessa imagenzinha aqui, ó? A aorta ascendente, ela irriga cabeça, pescoço e os membros superiores. E a aorta descendente, ela irriga o tronco e os membros inferiores, tá? Então, a parte de cima da aorta, a aorta ascendente, ela irriga cabeça, pescoço e membros superiores. E a aorta descendente, ela irriga tronco e membros inferiores. Tá? Então, volta lá na aorta. Então, a primeira ramificação, eu tenho o tronco braquiocefálico. Ah, Valquíria, por que você está falando isso? Esse tronco, ele é importante porque ele vai mandar o sangue para os membros superiores, tá? Então, o tronco braquiocefálico, ele é dividido na artéria subclávia direita e na artéria carótida comum direita, tá? Então, esse tronco aqui, eu tenho a artéria comum direita e eu tenho a subclávia direita. No meiozinho, eu tenho a carótida comum esquerda. E nessa parte lateral esquerda, eu tenho a artéria subclávia esquerda. Então, eu tenho uma subclávia de cada lado e uma carótida de cada lado. Então, uma à direita, outro da esquerda. Ela faz a voltinha
quando ela desce, o que está acontecendo? Quando desce, ela é descendente. Então, ela vira a aorta descendente. E o que ela vai fazer? Ela vai levar o sangue para todo o organismo. Vai ocorrer as trocas, todas as trocas, o sangue oxigenado vai ficar nos tecidos, ele vai carregar o gás carbônico, todos os metabólitos, e vai voltar para o coração através da veia cava inferior e voltar para o átrio direito. Então, o que a gente acabou de falar agora? Isso é a grande circulação. É a circulação que sai da aorta, vai para o nosso corpo, passa em todos os tecidos, chega lá a nível de capilar, faz todos os mecanismos de troca e volta de novo o sangue arterial, ele vira o sangue venoso e sobre através da veia cava, tá? Por que eu dei uma pincelada? Porque a gente vai falar em algumas doenças agora, porque na anatomia clínica a gente precisa vivenciar, tá? Essa imagenzinha aqui de veia e de artéria, depois a gente volta nela, tá? Então, por que eu estou falando disso tudo? Vamos lembrar das válvulas, porque a gente vai falar sobre umas doenças das válvulas agora, foi o que eu já falei para vocês. Entre o átrio direito e o ventrículo direito, eu tenho quem? A válvula tricúspide ou a válvula atrioventricular direita. Do ventrículo direito sai o tronco pulmonar, qual é a válvula que é essa aqui? A válvula pulmonar ou a semilunar pulmonar. Só repetindo, tá, gente? Entre o átrio e o ventrículo esquerdo, eu tenho a válvula mitral, bicúspide ou atrioventricular. Lembrando que ela tem 3 nomezinhos, tá? E do ventrículo para a artéria aorta, eu tenho a válvula aórtica ou a válvula semilunar. Por que eu fiz essa lembrança, gente? Vocês já ouviram falar de uma doença que chama de estenose aórtica? Eu não. Existem várias doenças das válvulas, tá? Existe estenose da válvula pulmonar, existe estenose mitral, existe estenose da tricúspide. Então, todas as válvulas, elas podem ter uma patologia. Eu escolhi uma para poder dar o exemplo para vocês da patologia. Até aqui, tudo bem, gente? Podemos seguir? Tudo sim, pode seguir. Beleza? Alguém no chat perguntando alguma coisa? Deixa eu olhar. Alguém avisa a Valquíria que está sem áudio. Já estão me vendo, já estão ouvindo, né? Já, deve ser mais cedo, quando estava sem aula. Então tá. Então, vamos lá. Cedo o Igor falou que assistiu o vídeo no IGTV. Beleza, Igor. Então, todo mundo está vendo minha tela? Aham. Então, recapitulando, por quê? Por exemplo, na prova, em algum trabalho, em alguma atividade, eu posso dar uma doença de alguma válvula e perguntar aonde que ela está localizada, qual o tipo de sangue que passa entre elas, entendeu? Então, eu não vou perguntar para vocês a doença, vocês não têm que saber a doença. Tanto que as doenças que eu coloquei aqui, eu botei a explicação de todas, mas eu não quero que vocês decorem, porque não é aula de fisiopatologia, tá? Mas a gente precisa linkar, vocês precisam saber por que vocês estão estudando isso. Porque amanhã ou depois vocês vão fazer parte de uma equipe cirúrgica, a gente não sabe o trabalho que vocês vão ter lá na frente. Então, a gente precisa ter uma noção de tudo, tá? Não sei qual vai ser a especialização de vocês. Então, a base de vocês é muito importante. Vamos olhar a garganta está seca. Então, gente, existem, como eu estava falando para vocês, estenose e doença de todas as válvulas. Como exemplo, eu vou estar dando a estenose da aórtica.
Então, essa é uma válvula aórtica, tá? É uma válvula saudável. Então, saudável, ela tem essa abertura para o sangue passar e ela se fecha completamente para o sangue não voltar, para o sangue não regurgitar. Quando ocorre alguma doença, no caso a gente está falando da estenose, ela aberta, vocês estão vendo que ela não abre toda? Ó, olha a diferença aqui, ó. Ela não abre toda. Se ela não abre toda, o sangue vai passar totalmente? Vocês estão comigo ou não estão, gente? Vai Não passar vai não, passar. provavelmente não. Ah, então, beleza. Achei que eu estava falando sozinha. Então, quando ela fecha, ela não fecha totalmente. Se ela não fecha totalmente, vai regurgitar, vai voltar um pouquinho. Então, isso vai trazer uma série de complicações para o organismo, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa doença. Eu botei assim só um exemplo. Eu vou explicar o que é a doença para vocês, mas eu não vou cobrar. O que eu preciso que vocês saibam é a parte anatômica. Mas vocês têm que entender o contexto, tá? Então, estenose aórtica é o estreitamento da abertura da válvula aórtica. Essa abertura aqui, ó, tá? Essa válvula saudável. Que ela faz o quê? Ela obstrui o fluxo de sangue para onde? Do sangue que está passando para o ventrículo esquerdo, tá? Então, esse sangue que está passando do ventrículo esquerdo, ele não vai passar direito, ele vai ficar uma sobrecarga no ventrículo esquerdo. Então, ó, quando uma válvula, isso aqui é o movimento normal da válvula, o sangue passa e ela se fecha totalmente. Isso é fisiológico, isso é o normal. Quando eu tenho alguma anomalia, ela não abre completamente, ela também não se fecha completamente. A aorta, ela não está saindo do ventrículo esquerdo? Então, se ela está saindo do ventrículo esquerdo, se eu tenho algum problema na aorta, eu vou ter algum problema onde? Da onde ela está saindo? No ventrículo esquerdo, tá? Então, é isso que está explicando aqui. Ó, a válvula aórtica, ela se situa na abertura entre o ventrículo esquerdo e a aorta. A gente já falou isso, mas eu estou só repetindo. Ela se abre na medida que o ventrículo esquerdo se contrai, então o ventrículo contrai, ela abre para quê? Para o sangue sair, para o sangue bombear. Então, o ventrículo contrai, a aorta abre. Então, lembra daquele movimento ciclo cardíaco. Tá? Então, o ventrículo contrai, a válvula abre e o sangue passa. Esse distúrbio faz com que essa parede da válvula, que essas membranas da válvula, elas fiquem mais espessas, elas fiquem mais duras. Com isso, ela consegue o quê? Ela não consegue fechar totalmente, ela nem consegue abrir totalmente. Foi o que a gente viu naquela imagem. Qual é o nome disso? De estenose. Então, esse mecanismo de estenose, ele pode ocorrer em qualquer válvula. Eu estou dando um exemplo da aórtica, que é uma das válvulas mais importantes do nosso corpo. Tá? Então, foi o que eu já falei, pode ter um refluxo de sangue que ela vai passar pela válvula aórtica e ela vai fazer o quê? Ela vai fazer uma sobrecarga do ventrículo, tá? Então, vamos olhar para mim aqui, galera. Vamos entender a paradinha aqui, tá? Eu tenho o ventrículo esquerdo e o ventrículo esquerdo eu vou jogar sangue para todo o organismo, certo? Se eu tenho um problema nessa válvula que faz essa passagem, então a válvula abre, o ventrículo bombeia, a válvula abre, o sangue vai. O ciclo cardíaco é cíclico, né? Então, o ventrículo contrai, a válvula abre. Ele relaxa, a válvula fecha. E assim vai. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Se essa válvula ela não está funcionando direito, eu vou ter uma sobrecarga no ventrículo. O ventrículo vai ficar sobrecarregado. Por quê? Ele não vai conseguir mandar aquele volume de sangue que ele precisa para o organismo.
certo? Se ele não vai conseguir, ele não vai ter que fazer mais força? Então, ele vai fazer muito mais força. Se esse ventrículo ele faz mais força, o que vai acontecer? Eu vou ter uma hipertrofia. Só que aí já vai ser uma patologia. Eu vou ter uma hipertrofia patológica. Por quê? Porque esse músculo cardíaco ele vai ter que fazer muito mais força para poder ejetar esse sangue. Então, eu tenho uma hipertrofia patológica. Conseguiram me entender, gente? Posso continuar? Pode. Sim. Tá, no chat tá beleza. Então, vamos continuar, tá? Então, o que está escrito aqui foi o que eu acabei de falar para vocês. A estenose aórtica, na estenose aórtica, a parede muscular do ventrículo esquerdo geralmente se torna mais espessa. Então, ela já é espessa e ela vai ter uma hipertrofia patológica, à medida que o ventrículo trabalha mais para bombear sangue através da abertura estreita da válvula aórtica. O músculo cardíaco mais espesso vai fazer o quê? Vai fazer com que a oferta de sangue vai ficar mais espesso e ele vai precisar de uma oferta maior de sangue para quem? Nas artérias coronarianas. Lembra que o seio coronário ele é responsável pela irrigação do miocárdio? O miocárdio é um músculo cardíaco, então se eu vou ter uma hipertrofia no ventrículo, eu vou requerer, ele vai precisar de mais sangue através das artérias coronarianas, tá? Só que as artérias, elas não vão conseguir suprir o sangue para essa hipertrofia, porque ele está muito, e o nosso organismo está acostumado com o fisiológico. Então, se essa pessoa for fazer um esforço maior, a pessoa vai ficar cansada, a pessoa pode sentir dor. E se esse esforço for muito grande, a pessoa pode até ter um infarto, tá? Pode ter um infarto do miocárdio. Por quê? Porque ele não conseguiu fazer uma irrigação suficiente do músculo cardíaco. Então, esse músculo, ele vai entrar em insuficiência cardíaca e a pessoa pode vir até ao óbito. Isso numa fase mais avançada, tá? Por que eu estou falando isso? Vamos imaginar que vocês estão trabalhando, eu fiz um caso para vocês vivenciarem essa situação. O enfermeiro João faz parte de uma equipe de cirurgia cardiovascular de um grande hospital. Ele foi informado que na semana seguinte irá participar de uma cirurgia para a correção de estenose aórtica. A técnica aplicada será o TAV, que é o TAV. Gente, eu não vou cobrar a técnica para vocês. Por que eu vou falar dessa técnica? Porque pela essa técnica a gente vai falar do sistema venoso profundo, tá bom? Estão me entendendo? Eu não vou cobrar a técnica para vocês, mas é um exemplo para vocês saberem por que vocês precisam estudar isso. Beleza? Então, qual o nome? O que essa técnica faz? É um implante percutâneo da válvula aórtica. É um procedimento cirúrgico pouco invasivo para o implante de uma prótese aórtica sem a retirada da válvula velha danificada. A válvula implantada permite restabelecer volumes normais de fluxo do ventrículo esquerdo para o coração e a aorta. Gente, o que? Daqui a pouco a gente volta aqui. Vamos aqui para poder entender. Vocês estão comigo? Sim, senhora. Então tá. Sim. Então, aonde que a gente quer chegar? Eu quero chegar, ó. Cadê? Aqui mesmo. Ó. A válvula aórtica, ela tá aqui, dentro do coração. E vocês já ouviram falar em cirurgias que fazem no coração pela virilha? Já. Então, o que a gente vai entender agora é a parte anatômica de como essa cirurgia é feita, beleza?
Por onde? Então, a gente vai entender a parte anatômica de como essa cirurgia é feita. Gente, olha só, eu vou lá e volto cá, eu vou lá e volto cá nas imagens. Então, vamos ficar comigo, quem se perder, fala que eu volto, beleza? Então, o que acontece? Depois eu volto tudinho. O médico, ele vai fazer uma incisão na região inguinal, na região da virilha, tá? Ele vai fazer uma incisão na artéria ilíaca comum, tá? Geralmente faz na esquerda, mas pode ser esquerda, pode ser direita, vai depender se a veia está pérvia ou não. Tá jóia? Então, cadê meu mouse? Aqui. Então, vai ter uma incisão na artéria ilíaca comum, na virilha. O médico vem com uma câmera. Olha só como é que é maneiro, como é que é importante a gente saber anatomia, cara. Porque já imagina só, amanhã ou depois vocês fazendo parte de uma equipe de cirurgia cardiovascular. Deixa eu beber minha água. Amém, Senhor. Isso, recebe aí, ó. Tá? Vocês estão fazendo parte de uma cirurgia da equipe de cirurgia cardiovascular. Aí você vai chegar para o médico e falar assim: como que isso é feito? Você não vai pegar um mico desse, né? Você já vai saber como é que isso é feito. Então, ocorre uma incisão na região inguinal, da região da virilha, tá? E ele vai pegar na artéria ilíaca comum. A artéria ilíaca, ela vai subir e ela vai chegar onde? Na artéria aorta. A bonita da artéria aorta aqui. Tá? Então, ó, eu fez um cortezinho na virilha, entrou com a câmerazinha e chegou na artéria aorta, tá? A artéria aorta, ela tem a porção abdominal e a porção Mas é torácica. que pode entrar por qualquer um dos lados, tanto do direito como esquerdo? Vai depender, normalmente o médico ele vai fazer uma angiografia, ele vai ver em relação à permeabilidade das veias, tá? Isso aí a Só equipe pode ser feito na cardiovascular. virilha ou pode fazer em outro lugar, outra região? Aí depende, porque eu preciso chegar na aorta abdominal. Se você abrir na região do abdômen, você vai abrir uma camada muito grande de vísceras e você vai ter um risco de contaminação muito grande. Esse tipo de cirurgia é para não ter cirurgia de céu aberto, que a gente chama. É para não abrir o peito e nem para abrir a barriga. Tá? Entendi. Então, a gente tem um paciente onde ele tem... Ai, meu Deus, sumiu. Aqui. Você tem um paciente onde ele tem um monte de comorbidades. Tá? Ele tem problema cardíaco, ele é diabético, ele é obeso, ele tem uma série de complicações. Ele é idoso. Aí você vai fazer uma cirurgia que a gente chama de cirurgia de céu aberto. Você vai abrir o peito desse paciente, você vai abrir o tórax desse paciente. O risco que ele vai ter de infecção, o risco que ele vai ter de não sobreviver a essa cirurgia, ela é muito grande. Então, o que eles fazem? Eles fazem uma incisão na virilha. Não tem o cateterismo? O cateterismo também é o mesmo sistema, tá? Sim, é porque então, o cateterismo, minha tia, quando fez, ela fez pelo pulso. Aí eu achei que essa também poderia ser pelo pulso. Pode também, tá? Isso aí vai depender. Como essa artéria é uma artéria maior, ela fica melhor para botar o estente. Ó, porque... entendi. Tá vendo? Entendeu? Aham. Tá? Então, a prótese, como a artéria é maior, ela é mais fácil para colocar a prótese. Tá? Então, isso depende também muito da onde está obstruído, do tipo de cirurgia. Essa cirurgia é uma cirurgia que, eletivamente, a equipe cirúrgica prefere fazer pelo membro inferior, pelo calibre da artéria, porque fica melhor para incisão dos instrumentos cirúrgicos. Entendeu? Entendi. E faz o que com a prótese velha? Deixa ela lá? Não, aí não... Vamos chegar lá. Deixa a gente chegar lá. Show. Segura essa pergunta aí, que essa pergunta vai... É boa. Tá bom, então, pode deixar.
entrou, subiu, chegou na aorta abdominal. Gente, eu procurei desenho inteiro, não achei desenho inteiro nenhum, só tinha em inglês, e eu não aguentava mais ficar trocando o nomezinho. Então, eu botei em pedacinhos, tá? Senão, se eu botasse a imagem em inglês, alguém ia reclamar que eu estava botando coisa em inglês aqui. Então, eu cheguei na aorta abdominal. Quando passa a nível de diafragma, ela já vira a aorta torácica, tá? Então, ó, se ramificou a aorta abdominal. Então, o instrumento cirúrgico, ele está subindo, chega na aorta descendente, vai subindo, passa pelo arco aórtico, chega na aorta ascendente, ó. Cadê a imagem? E vai chegar aonde? Chegou na válvula aórtica. E essa câmera, ela não tem como corre risco de entrar em uma das ramificações ali do arco, não? Cara, o médico tem que ser muito bom para fazer isso, né? É uma equipe muito bem treinada. Tudo pode acontecer. Eu vou dar um exemplo mais ali na frente para vocês, que aconteceu com o meu pai, de uma grande M que fizeram com o meu pai, que aconteceu com o meu pai, entendeu? Então, e tudo pode acontecer. Pode subir? Pode. Se acontecer algum problema, se for impreciso, pode acontecer sim. Tá? Infelizmente, tudo pode acontecer. Então, entenderam, gente, qual é o caminho, tá? Então, a gente fez o caminho contrário, tá? A artéria aorta descendente, ela sobe, passa no arco aórtico, chega na aorta ascendente e chegou na válvula aórtica. Aí, quem me perguntou da válvula se troca? Esse tipo de cirurgia é uma cirurgia que é feita em pacientes que, para a gente evitar a cirurgia de céu aberto. O que é cirurgia de céu aberto? É quando abre tudo, tá? Se a gente quer evitar esse tipo de cirurgia, a aorta patológica que estava doente do paciente, que estava estenosada, ela fica quietinha ali. O que o médico faz? Ele só coloca a prótese, tá? Então, colocou a prótese, ele infla a prótese, então, ela tem isso aqui, ó, ela funciona tipo uma redinha, uma válvulazinha. Ele vai contraindo, vai fechando, vai contraindo, vai fechando, tá? Então, todos os instrumentos são retirados, volta, ó, vai sair lá na virilha. Então, ó, ocorreu a incisão na virilha, subiu, passou no ramo aórtico e chegou na válvula aórtica. Entenderam como é que funciona, gente? Como é que ocorre esse mecanismo? Como é que ocorre esse caminho? Tem tudo explicado. Tem tudo. Sim. Ó, tá tudo explicadinho, tá? Tá tudo explicadinho. Mas antes de eu ler o que está explicado, eu quero saber se vocês entenderam. Tá? Então, eu não quero que vocês me digam procedimento cirúrgico, mas vocês precisam saber a parte anatômica, esse caminho que percorre. Posso continuar? Por mim, pode. Por mim Então também. tá. Então, eu vou ler aqui para vocês tudo que eu falei, tá bom? Que está escrito aqui. Mas eu gosto de explicar antes para vocês entenderem, tá? Então, vocês estão trabalhando numa equipe de cirurgia. Gente, minha garganta seca demais. Né? Então, vocês fazem parte dessa equipe de cirurgia cardiovascular de um grande hospital e estão ganhando uma baba. Vão lembrar de mim e vão me mandar um presente pelo correio ou por Sedex, tá? Nem que seja um oi, nem que seja mandar um zap, um direct, alguma coisa assim. Oi, Valquíria, lembrei de você, tá? Então, é um procedimento cirúrgico pouco invasivo,
Foi o que eu falei para vocês. Não é da cirurgia de céu aberto, ele é pouco invasivo. Então, as chances de risco para o paciente, ela é menor, não quer dizer que não existe, mas ela é menor. Então, é um procedimento cirúrgico pouco invasivo para o implante de uma prótese aórtica sem a retirada da válvula velha danificada. Quem que me perguntou da válvula? Eu, Rafaela. Então, Rafaela, eu já tinha te explicado lá, mas já está escrito aqui. Conseguiu entender? Consegui. Então, Rafa, olha só. Então, a gente não retira essa válvula danificada, pelo que a gente já conversou. A válvula, ela é implantada, ela permite restabelecer os volumes normais do fluxo sanguíneo do ventrículo esquerdo para o coração, do ventrículo esquerdo do coração para a artéria aorta, tá? Gente, curiosidade, tá? Foi toda como que essa cirurgia acontece, tá? O TAV consiste na substituição da válvula danificada por uma válvula artificial totalmente dobrável através de um catéter. O procedimento é realizado através de punções na virilha, podendo ser necessária a utilização de outros locais, em caso da contraindicação do uso da virilha. Acho que foi Isabela que perguntou, né? Isabela, você pode fazer por outros locais, né? Não me lembro quem perguntou, tá? Mas está escrito aqui, tá? Já está explicadinho aqui. Foi o que a gente já conversou. E um catéter, ela vai griar a prótese através da aorta até ser posicionada dentro da válvula aórtica. Todo o percurso é visualizado por meio de raio-x contínuo e com auxílio de ecografia. A prótese, ela vai compactada, ela vai fechadinha, tá? E uma vez posicionada, ela é expandida, empurrando os antigos folhetos da válvula nativa para fora do caminho. E o tecido da nova válvula de substituição assume o trabalho do fluxo sanguíneo. Então, a válvula, ela vai fazer o trabalho da válvula que existia, que ela já não está funcionando mais. Aí, tira o catéter, como eu já falei para vocês, e termina o procedimento. Tá? Como eu já disse, essa técnica é indicada para pacientes que não podem realizar cirurgia de troca de válvula e apresentam algum risco de complicação cirúrgica de céu aberto. Cirúrgica aberta é aquela que abre o pulmão todo, tá? Entenderam, gente, todo o trajeto da aorta, tá? Da artéria ilíaca, que ela encontra com a aorta abdominal, depois a aorta torácica. Entenderam tudo isso? Tudo muito assustador. Sim. Então tá. Então, vamos lá. Lembrando, eu preciso que vocês saibam a anatomia. Vocês não vou ficar cobrando técnica cirúrgica para vocês, não. Beleza? Então, vamos lá. Então, o desenho aqui e fui. Vamos falar sobre outra doença, que é o tromboembolismo pulmonar, conhecido como TEP. É uma síndrome clínica e fisiopatológica que resulta da oclusão da circulação arterial pulmonar por um ou mais êmbolos. Então, formou um êmbolo. Então, trombo vem de trombose, de êmbolo, de sangue coagulado. Pulmonar, então tem um sangue coagulado que vai obstruir o pulmão. Pode ser 1, 2, 3, podem ser vários trombos. Vai depender do distúrbio de coagulação do paciente. E o que isso faz? Ocorre uma obstrução da artéria pulmonar ou de algum dos seus ramos. Tá? O que isso quer dizer, gente? A gente vai para o desenho, tá? Com súbita redução ou cessão do fluxo arterial da região sanguínea. Vamos lá, gente. Ó.
Vamos vir aqui. Vamos de baixo para cima. Tá? O tromboembolismo pulmonar, ela é uma complicação grave do tromboembolismo venoso. Então, quem está saindo do pulmão, tá? No ventrículo esquerdo é a artéria aorta. Lembra? Então, aqui, olha, o caminho que nós fizemos da cirurgia foi por um sistema de sangue oxigenado, tá? Pelas artérias. Agora, o caminho que a gente vai estudar do tromboembolismo é o sistema venoso, tá? Então, olha, a gente falou primeiro do vermelhinho e agora a gente vai falar do azul, que é um sangue venoso, tá bom? Então, depois a gente lê aquilo tudo, vamos entender. Por algum distúrbio circulatório, alguma doença, alguma patologia, alguma coisa aconteceu que formou um trombo, tá? Em alguns sistemas de veia do membro inferior. Isso aí pode ser em qualquer uma dessas veias, tá? Então, formou algum trombo e, através da circulação, o sangue ele não está subindo para o coração, ó. E ele vai chegar onde? No átrio direito. Ventrículo direito, que vai para onde? Para o pulmão. Lembra do meu desenho lindo lá? Então, ó. O sangue ele vai chegar aqui, ó. Eu tenho um êmbolo, um trombo em membro inferior, ele vai subir pela corrente sanguínea, ó. Subiu. Quando chega aqui, ele vai encontrar quem? A veia cava inferior. No outro era a artéria aorta, tá? Agora aqui no sistema venoso, não confundam, é a veia cava inferior. Lembra naquele desenho no início que a veia cava inferior, ela trazia o sangue, que eu fiz um desenhinho do tronco e dos membros inferiores? Então, esse desenho foi para isso, tá? Então, a veia cava inferior, ela recebe o sangue desse plexo venoso, tá? Seja qualquer onde tenha esse, no caso a gente está falando de um trombo, e ele vai subir, por quê? Porque é o movimento da circulação, tá? É o fluxo sanguíneo. Então, ele vai subir através da veia cava inferior. Vocês estão conseguindo ver o movimento do meu mouse aqui, gente? Tá? Então, ele vai subir através da veia cava inferior e vai chegar aonde? Ó, vai chegar no átrio direito. Chegando no átrio direito, ele vai para onde? Para o ventrículo direito. Tá? Lembra da circulação? No ventrículo direito, ele vai passar para o tronco pulmonar e vai chegar no pulmão. Gente, uma hora, esse trombo, ele vai agarrar em algum lugar. Tá? Então, quando esse trombo tá em membro inferior, eu chamo de trombose venosa profunda. TVP. Tá tudo explicadinho ali. Vamos entender primeiro. Então, eu tenho uma trombose venosa profunda, tá? Que formou um trombo. Esse trombo de uma veia profunda, ele subiu, chegou ao coração, átrio direito, ventrículo direito, tá? No ventrículo direito,
passou no tronco pulmonar e tem a artéria pulmonar direita e a artéria pulmonar esquerda. A valquíria, em que lugar que vai obstruir? Em que lugar que vai entupir? Depende do tamanho do trombo, tá? Se for um trombo enorme que obstrui todo o tronco pulmonar, gente, a pessoa morre na hora, tá? Quantas pessoas vocês já ouviram falar que morreram de embolia pulmonar? Eu, por exemplo, perdi muitas pessoas que eu amava muito de embolia, tá? Eu perdi a minha melhor amiga há uns anos atrás, eu perdi o meu avô, eu perdi a minha avó e uma moça que trabalhou na nossa casa durante 10 anos. Ela trabalhava com a gente e ela fez uma embolia depois de uma cirurgia e esse trombo foi tão grande que ela morreu na hora e eles morreram na hora, não teve recurso. Tá? Então, o tromboembolismo pulmonar, o TEP, ele é muito grave. Tá? Ele pode vir a óbito, ele pode levar o paciente a óbito muito rápido. E às vezes a gente não consegue detectar, porque o paciente está saudável, do nada, ele está saudável, tem um trombo aqui, na corrente sanguínea, no fluxo sanguíneo, esse trombo se desloca e ele vai lá e obstrui o coração. E ele obstrui o pulmão. Pode obstruir o coração também, vai depender do tamanho dele, tá? Então, Oi. Eu tô com uma curiosidade aqui, desculpa te atrapalhar, mas eu tô desde que você Não, começou a explicar. não atrapalha não. O anticoncepcional, ele tem conivência com a trombose, né? Uhum. Mas me explica o que o anticoncepcional, o que o hormônio faz para ocorrer essa obstrução? Eu não consegui idealizar ainda, porque uma trombose, para mim, eu penso que seja, sei lá, um coágulo, uma gordura que possa estar prendendo. Não. Aí a gente entra em distúrbio de coagulação. Ele pode alterar a coagulação sanguínea. Ah, certo. Entendeu? O seu. Isso aí depende do organismo, tá? Mas, em geral, má qualidade de rede. Gente, má qualidade de rede. Se caiu alguma coisa aí, é porque o negócio tá ruim aqui. Tá pitando para mim aqui. Em geral, ocorre um distúrbio de coagulação. Então, isso vai depender do organismo, se a pessoa já tem uma patologia prévia ou não. Eu, por exemplo, quase perdi uma amiga por causa... Não, aí entra uma série de coisas. A galera que fuma, né? O fumo, ele já tem uma predisposição, porque ele faz com que a parede das artérias, ela perca um pouco do seu movimento. Então, se ela perde um pouco do movimento, se entra um trombo obstruindo, a chance de uma lesão, de óbito, é muito maior. Então, eu quase perdi uma amiga porque ela era fumante, ela fazia uso de anticoncepcional contínuo, ela fez um trombo, porque ela fez um distúrbio de coagulação, e ela só não morreu pela misericórdia de Deus. Entendi. Okay. Entendeu? Então, onde a gente estava... Deixa eu achar um exemplo aqui para você. Então, Aqui. Eu tenho um coágulo, tá? Esse coágulo, ele pode ser por um problema, como a gente estava falando, algum tipo de distúrbio de coagulação. Esse coágulo, ele pode ocorrer por algum problema na válvula das veias, que a gente vai falar daqui a pouco sobre as válvulas, tá?
mas por algum motivo fez um coágulo. Formou um coágulo, olha, formou um coágulo. Gente, formou o coágulo. Vocês estão conseguindo me ver aqui? Deixa eu voltar para mim aqui. Vê se vocês estão me vendo aqui. Tô. Tô sim. Então tá. Olha só. Imagina que isso aqui é o vaso, tá? É a veia. Daqui a pouco a gente vai estudar sobre as válvulas. A gente não está falando das válvulas agora, mas eu tenho a veia aqui. Então, o sangue, ele tá subindo, tá? Tá indo em direção ao coração. O fluxo sanguíneo, é o fluxo sanguíneo. O coração tá bombeando, o nosso organismo todo tá funcionando. Então, o sangue tá passando. Essa parte de dentro do vaso, a gente chama de lúmen do vaso. A luz do vaso. O buraco do vaso. Tá? Lúmen ou luz. Então, essa partezinha aqui, ó. Por algum motivo, deixa eu arrumar alguma coisa aqui. Vou pegar o meu mouse. Por algum motivo, peraí aqui. Ó, estão dando para ver o meu mouse dentro da minha mão? Ó, por algum motivo, formou um trombo ali. Então, esse trombo é o mouse. Mas ainda não está passando sangue? Tapou tudo? Ia tapar tudo se fosse assim. Correto? Mas, nesse caso, ele não tapou tudo. O sangue ainda passa. Tá? Sim. Tá? O sangue está passando. No que o sangue está passando... Gente, existe patologia que fecha tudo. Tá? Então, o exemplo que eu estou dando, o sangue ainda está passando. Esse sangue passou, ele vai deslocar um pedaço. Tá? Então, vou pegar aqui. Vamos supor que... Tá vendo a tampinha da caneta? A tampinha da caneta é o pedaço que passou. Então, ele vai passar, ele vai para a corrente sanguínea, vai, passa no átrio, passa no ventrículo e vai chegar lá no coração. Tá? Se ele for muito grande, ele obstrui. Vamos voltar lá na imagem agora. Ó. Se ele for muito grande, ele pode fazer uma obstrução direto na veia cava. Tá? Mas se ele for menor, ele pode conseguir passar pelo átrio, pelo ventrículo, e ele pode chegar aonde? Na artéria pulmonar. Tá? Quando ele chega na artéria pulmonar, lembra que esse sistema que a gente falou sobre a árvore brônquica, que eu tenho um tronco grande e ele vai afunilando até chegar lá no alvéolo das trocas gasosas? Ó, ele vem, fisiologicamente, ele vem com o lume maior, com o vaso maior e vai se dividindo entre as veias lobares, segmentares, até chegar na região da troca gasosa. Tá? Então, eu dependo desse sangue que chega, desse sangue que sai da troca gasosa para sobreviver. Se eu tiver um tombo maior, ele vai obstruir aqui. Se ele obstrui na artéria pulmonar logo direto do tronco, logo saindo do tronco, vocês concordam comigo que vai interromper todo esse fluxo? Como é que vai chegar sangue para o resto do pulmão? Se entupiu tudo. Ó, entupiu tudo. Como é que chega sangue? O que acontece? O que acontece, gente? A pessoa pode... Trombose. Gasosa. Oi? Não acontece a troca gasosa, porque está obstruído, não vai chegar sangue venoso, Então, não vai chegar sangue venoso para ter a troca para o sangue arterial, nos alvéolos.
Exatamente. Você está falando aqui. Isso, né? aqui. Eu posso Isso. ter um infarto pulmonar. Isso. Tá? Eu posso ter um infarto pulmonar. Só que, imagina que vocês estão lavando um cômodo da casa de vocês, tá? E vocês estão jogando a água para o ralo. E esse ralo entupiu. Então, entupiu esse ralo aqui. E vocês continuam jogando água. Essa água, num determinado momento, ela não vai começar a voltar? Sim. Só que o fluxo sanguíneo, ele continua. Tá? O ciclo cardíaco, ele continua. O que vai acontecer? Eu vou ter uma obstrução desse fluxo e a pessoa pode vir a óbito. Professora, só uma dúvida rapidinho. Geralmente acontece em alguns casos também transplante de órgãos, embolia pulmonar. Muito difícil. Tá? O que acontece? Acontece que eu vou chegar aí na sua pergunta. Foi Nando que perguntou, né? Isso, professora. Então, a gente falou da trombose venosa profunda, do tromboembolismo pulmonar e da trombose venosa profunda. A gente está falando de duas doenças, tá? O que acontece, Nando? Você fazer um transplante de pulmão só por causa de um lado, você corre um risco muito grande de ter outras doenças associadas. O risco de rejeição também é muito grande. E, dependendo de como for, a pessoa consegue sobreviver. Por exemplo, o caso do meu pai. Por misericórdia divina, o meu pai já fez 7 embolias pulmonares. E ele está vivo. Silêncio, né? Exatamente. Lembra aquele exemplo que eu dei para vocês do mouse na minha mão? Ó, volta para mim. Lembra do exemplo do mouse na minha mão? Às vezes, esse fluxo ele não é obstruído totalmente. Então, o que vai acontecer? Vai ter um caminhozinho para esse sangue passar. Vocês estão conseguindo me ver aqui? Então, ó, eu tenho um caminho que esse sangue passa. Então, eu ainda consigo manter essa circulação. Tá? Só que a outra parte do pulmão, o outro pulmão, ele ainda continua funcionando. Tá? Então, as outras partes do pulmão, eu ainda consigo ventilar. Mas essa parte, o ramo que foi obstruído, ele tem um infarto pulmonar. Aí é questão de custo-benefício, Nando. Vale a pena você fazer um transplante se o risco de rejeição é enorme, se o risco da cirurgia é enorme? O que geralmente faz? Terapia medicamentosa para dissolver esse trombo, tá? Então, vai tomando anticoagulante, por isso que existem os anticoagulantes, existem vários anticoagulantes para isso, que vai dissolvendo. Agora, se esse êmbolo for muito grande, ele pode fazer uma obstrução direto na válvula semilunar. Então, o sangue não chega nem a passar. E eu posso ter uma morte súbita, se esse êmbolo for muito grande. Então, é por isso que é tão perigoso o problema circulatório, a trombose venosa profunda e o tromboembolismo pulmonar. Deixa eu voltar um pouquinho, deixa eu voltar lá no slide da explicação para eu poder continuar, que eu já andei pra caramba. Tá? Então, cadê? Então, voltando lá, só para eu poder passar o slide e dizer que eu não passei, tá?
O tronco da artéria pulmonar dá origem à pequena circulação, que a gente já falou. Se origina no ventrículo direito e do coração, que recebe o sangue venoso, que deve ser dirigido aos pulmões para a oxigenação. Ele se divide em 2 ramos, a artéria pulmonar direita e a artéria pulmonar esquerda, tá? A gente já falou. Então, aqui eu tenho esqueminha. O tromboembolismo pulmonar, ele tem origem em uma veia sistêmica, tá? Eu esqueci de colocar aqui, gente, que é através de uma trombose venosa profunda. Antes de botar o slide antes de mandar o slide para vocês, eu vou fazer essa alteração, tá? Eu fiz o esqueminha e esqueci de colocar aqui. Então, eu tenho um trombo, uma trombose venosa profunda. Ó, eu tenho uma trombose venosa profunda. Esse êmbolo subiu e virou um tromboembolismo pulmonar, que ele vai passar pela veia cava inferior, pelas cavidades cardíacas do átrio direito, ventrículo direito, e vai obstruir uma artéria do pulmão. O risco de morte vai depender do tamanho desse êmbolo, da clínica do paciente, se esse paciente tem alguma doença associada, se ele tem algum problema cardíaco, se ele tem algum problema respiratório. Tudo vai depender do paciente, mas é um risco muito grande, tá? Uma cirurgia que um procedimento que é muito comum de acontecer. Lembra que a gente falou do cateterismo pela virilha? O que acontece nesses casos? Nesse caso, é colocado um filtro de veia cava, que é na veia cava inferior, tá? Esse filtro, ele é como um guarda-chuvinha, tá? E ele abre e ele vai fazer o quê? Ele abre na parede da veia, fazendo como se fosse um filtro, um ralinho. Volta para mim aqui, galera. Estão me vendo? Beleza? Eu não consigo ficar muito tempo sem olhar para vocês, não. Então, olha só. Tá rindo, né? Pelo menos a Isabela está olhando para mim. Pelo menos alguém olha para mim, ó. Vamos lá, descontrai, respira, vamos embora. Olha só. Existem pessoas que têm distúrbio de coagulação muito grande, tá? Aí eu vou contar o exemplo do meu pai. O meu pai tem um problema circulatório, um problema na parede das veias. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a parede das veias. Mas ele tem uma facilidade, uma propensão genética a formar trombos, a formar êmbolos. O trombos solta um pedacinho e forma um êmbolo. Então, ele já fez 7 embolias. Tá? A gente já passou meses com ele dentro de hospital, enfim, agora, graças a Deus, está tudo bem. Mas o que aconteceu com ele? Numa dessas vezes, os médicos sugeriram para a gente para colocar o filtro de veia cava, aquele filtrozinho que ele abre, é como se fosse um guarda-chuva. Não tem aquela armação do guarda-chuva que tem aquele monte de araminho? Ele coloca na parede da veia, do mesmo sistema daquela cirurgia que a gente viu antes, abre, só que ele abre assim, e como ele tem um monte de araminho, é arame de verdade, tá? O sangue vai passando, esse trombo ele vai ser dissolvido, ele vai, se tiver algum trombo, ele vai ter trombos menores assim, então ele não vai obstruir. Tá? Alguém me perguntou se na cirurgia anterior se pode entrar por um caminho errado. Como eu falei, tudo pode acontecer. De 0,001% de acontecer, isso aconteceu com meu pai. Esse filtro, ele soltou da veia cava inferior, foi subindo, ele sentiu uma dor enorme, a gente levou para o hospital. Do hospital ele gritava muito de dor, morfina não adiantava. Não adiantava levar ele para a UTI aqui em São Fidélis, ele gritava de dor.
E o exame, o eletrocardiograma dele, a onda estava muito estranha e os médicos não estavam conseguindo entender o que estava acontecendo. Aí quem estava na UTI era um amigo meu, ele falou, Valquíria, leva seu pai para Campos, porque a gente não tem exame aqui para poder fazer. Eu não sei o que está acontecendo. Beleza, levei meu pai para Campos, eu estava dentro da ambulância, meu pai vomitando sangue, batimento cardíaco a 40, 45. Né? Estava quase morrendo. E a gente não estava entendendo por que ele estava vomitando sangue, por que daquela dor horrorosa, por que aquelas ondas do eletrocardiograma estarem tão estranhas e ninguém está conseguindo entender o que estava acontecendo. Internou ele foi para o CTI. No outro dia, o médico me chamou e falou que tinha um metal dentro do coração do meu pai. Aonde que estava esse metal? Cadê? Esse metal, ele estava perfurando a válvula tricúspide. Ó. Cadê o desenho? Aqui. O filtro de veia cava. A veia cava é a nível abdominal. Esse filtro soltou, foi pela corrente sanguínea, passou no átrio direito. Quando a válvula bombeou, ele agarrou na tricúspide e simplesmente ficou agarrada lá na tricúspide. Tá? Então, a cada movimento, a cada ciclo cardíaco, esses ferrinhos entravam dentro do músculo. Por isso que ele sentia tanta dor. E o coração dele começou a parar e eles não podiam reanimar, porque se reanimasse, dava o choque e entrava mais ainda o filtro no coração. Então, fez a cirurgia, resumindo a história. Ele entrou para a estatística das raridades e ele está vivo hoje por graça de Deus. Mas por que eu contei isso para vocês? Para vocês entenderem o caminho. Então, eu posso ter algum problema a nível arterial, a nível de abdômen, tá? E eu vou ter uma complicação cardíaca. Eu posso ter algum problema a nível de membros inferiores e eu vou ter uma complicação pulmonar. Por isso que é importante a gente entender esse sistema circulatório, para poder entender da onde que essas veias estão saindo, que, por exemplo, as veias ilíacas, direita e esquerda, elas vão se unir, elas vão se juntar à veia cava inferior, que vai subir e vai até para o átrio. Então, por isso que podem ocorrer patologias em membros inferiores e vai repercutir aonde? No coração e no pulmão. Tá? Então, o nosso organismo ele é um organismo interligado. Assim como pode acontecer problemas em membros superiores, podem acontecer problemas em cabeça e pescoço e também ter alguma obstrução no coração e no pulmão. Por que fala tanto em membros inferiores? Porque o retorno venoso ela é mais difícil, tá? Até mesmo por causa da gravidade, tá? E também pela diferença do vaso. A artéria é de um tipo e as veias são de outros. Mas até aqui vocês entenderam para a gente a diferença de veia e de artéria, gente? Sim. Pode ir? Vamos lá. Então, existe uma diferença de veia e de artéria. Ó, a imagenzinha aqui. A veia
é o azul e a artéria é o vermelho. Qual a diferença anatômica? A gente sabe que um carrega sangue oxigenado e o outro carrega sangue venoso. Mas quais são as diferenças anatômicas? Por que eu preciso saber isso, tá? As artérias, elas saem do coração, vão em direção a todo o organismo, ocorrem as trocas, elas vão se ramificando, arteríolas, até chegar nos capilares, ocorrem as trocas gasosas, aí passam para as vênulas e das veias volta para o coração, tá? Qual a diferença prática disso, gente? Olha esse desenho aqui, tá? A artéria, ela não, o sangue arterial não é um sangue que eu falei para vocês na aula passada, ela tem um fluxo maior. O ventrículo esquerdo, ele não ejeta o sangue para a artéria, não é rápido. Esse fluxo não é um fluxo intenso? Esse fluxo intenso, esse bombeamento desse fluxo intenso, ele vai chegar nas artérias, e a artéria, ela tem uma camada, ela tem uma parede muscular muito desenvolvida. Então, a parede da artéria, ela tem uma parede, ela tem uma parte muscular, e esse músculo é forte. Então, você imagina uma pessoa que tem muita força, que tem uma qualidade muscular muito grande, que essa pessoa está onde? Essa pessoa está na artéria. Ao ponto que eu tenho uma pessoa fraquinha, franzina, que ela tem uma parte muscular que é atrofiada. E qual que é atrofiado? A veia, tá? Então, a artéria tem a parte muscular desenvolvida, ao ponto que a veia tem a parte muscular atrofiada. Aí, papai do céu, como é perfeito, o que ele fez? Se a artéria, ela precisa ter uma parede mais grossa, gente, porque o sangue que vem do coração, ele tem um fluxo muito grande. Se fosse uma parede muito fininha, essa parede ia romper, essa parede não ia conseguir suportar esse volume de ejeção do ventrículo, tá? Então, elas são capazes de pulsar, elas são capazes de fazer esse movimento de pulsação, elas conseguem aguentar e impulsionar esse sangue. Quando a gente chega na veia, essa parede muscular, ela é atrofiada. Se ela é atrofiada, ela não vai ter muita força. Então, a veia, ela não está subindo, ela não está levando o sangue de volta para o coração? Lembra que na circulação, a artéria leva, a artéria traz, e a veia leva? Peraí que balançou aqui. Eita, peraí. Aí. A artéria, ela deixa o sangue oxigenado e a veia leva o sangue venoso. O que acontece, gente? Qual é essa diferença? Primeiro, a artéria tem uma parede muscular mais forte do que a da veia, e a artéria, ela não tem válvula, tá? Só quem tem válvula são as veias. Isso é hiper, mega, power importante. Então, só quem tem válvula são as veias, tá? Por que tem essa válvula? Porque como o músculo dela, a parede muscular dela é atrofiada, ela precisa de um sistema de válvula para fazer o quê? Para não deixar esse sangue voltar. Vê se vocês conseguem me ver aqui. Tá todo mundo me vendo? Uhum. Então, vamos lá. A gente vai passar um pouquinho de 9 horas, mas eu vou fechar isso aqui, tá, gente? Senão eu tenho que voltar isso tudinho. Então, ó, eu tenho a veia, tá?
O músculo dela não é fraquinho, não é pouco desenvolvido? E o movimento, o sangue não está subindo em direção ao coração? Então, esse sangue ele vai estar passando num vaso que tem uma pouca camada muscular. E o que acontece? É contra a gravidade, eu estou subindo. Gente, é mais fácil subir ou é mais fácil descer um morro? É muito mais fácil descer o morro do que subir o morro, né? Para você subir o morro, você tem que fazer muito mais força. Você fica muito mais cansado, porque você está indo contra a gravidade. Então, é a mesma coisa do sistema venoso. Ele está indo contra a gravidade, então ele está subindo. Então, o que a válvula faz? Tá? A válvula abre, o sangue passa, ela fecha. A válvula abre, o sangue passa, ela fecha. A válvula abre, o sangue passa, ela fecha. Eu não lembro se... Lembra quando eu expliquei bomba de panturrilha para vocês dentro de sala? Não lembro. Sim. Então, alguém lembra? Vê se você não vai lembrar desse exemplo, Isabela. Você falou que não lembra. Lembra que eu fiquei pulando dentro de sala? Abre uma portinha, pula outra, abre uma portinha. Então, viu? As doideiras vocês lembram, né? Ah, viu? A maluquice lembra. Então, tá rindo aí. Tem mais gente rindo aí. Então, ó, imagina aquela maluquice que não tem como pular agora, senão eu já estava pulando. Então, eu tenho um compartimento, a válvula abre, o sangue passa. Eu tenho outro compartimento, a válvula abre, o sangue passa. Ele só passa, ele não volta. Isso é o fisiológico, tá? Isso é o fisiológico, é só normal. A gente vai ver a patologia. Então, a importância da válvula na veia é essa, não deixar o sangue voltar. Ele abre, o sangue passa. Ele abre, isso aí é cíclico, é de acordo com o ciclo cardíaco. Tá? Então, vamos lá. Tá quase, galera. Então, deixa eu só falar as diferenças aqui, eu continuo explicando para vocês. Ó, vamos aqui no desenho, depois a gente vê lá. Que esse negócio de ler embola meu raciocínio. Depois eu leio para vocês. Então, olha, eu tenho o fluxo sanguíneo. Ó, lembra que eu fiquei pulando? Ó, pula de compartimento, vai para o outro. A válvula, ela faz com que esse sangue ele não retorne para a região adjacente, tá? Ela impede o retorno venoso patológico, tá? O fluxo sanguíneo em direção ao coração, ele é ascendente, ele é de baixo para cima, então o sangue vai só subindo. A válvula fecha, não deixa o sangue voltar, tá? A válvula, então, ó, o sangue sobe, 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 a válvula está aberta. Quando a válvula fecha, esse sangue que está aqui, ele não volta. Esse sangue que está aqui, ele não volta. Quando a válvula abre, o fluxo de sangue, o movimento do sangue, abre e vai todo mundo subir de novo, tá? Então, por que é importante para eu entender sistema de varizes, dessas coisas? Vamos só recapitular. Eu já falei para vocês, eu só vou ler aqui para dizer que eu não falei do slide. A artéria, ela leva sangue do coração para todo o corpo, por isso elas precisam ser mais fortes. Logo, elas são mais calibrosas, elas são mais grossas. Elas suportam a pressão do coração, bombeando sangue para todo o corpo, que é a pressão diastólica que a gente falou na aula anterior. Ela possui mais elasticidade, eu também falei para vocês na aula anterior. Para quê? Para manter o fluxo constante. Tá? Então, como parece uma árvore, o calibre dela é grande, depois ela vai diminuindo, diminuindo até chegar nas arteríolas. Tá? E a veia? Então, a artéria é o sangue rico em oxigênio que está saindo do coração e indo para o corpo. A veia, ela carrega um sangue com pouco oxigênio, com excretas do metabolismo celular
e pega esse sangue do corpo e leva para o coração para poder fazer todas as trocas gasosas. Então, a veia, ela é a parede mais fina, a parte muscular dela é atrofiada. Por causa disso, o Papai do Céu fez o quê? Botou as válvulas. Qual a importância da válvula? Ela impede o fluxo inverso de sangue, ou seja, ela impede o refluxo. E é o mesmo esquema. Vem de um grosso calibre até chegar nas vênulas, aquele calibrezinho bem fininho, tá? Até aqui tá tranquilo, gente? Posso continuar? Valquíria, eu tenho uma dúvida aqui. Em relação àquelas meias que são usadas para quando a pessoa tem, acho que é variz ou trombose, como que funcionam aquelas veias? Qual é o Meia de mecanismo compressão? delas? Então, É isso mesmo. É, a meia de compressão. Eu vou te responder aqui, ó. Bem aqui, tá bom? Segura essa pergunta aí. Tá joia? Mas é excelente pergunta. Valdinei, né? Isso. Então, Valdinei, aí o que acontece? Eu tenho... então, a gente viu a veia normal, como ela funciona, e o fluxo sanguíneo de sangue normal. Quando a veia é varicosa, quando aquela pessoa tem aquelas varizes, gente, não é microvaso, não é aqueles vasinhos fininhos, não. Eu estou falando daquelas varizes grossas, daquelas varizes que dói, que a perna da pessoa fica demasiada, fica inchada, que fica vermelha, tá? É disso que eu estou falando. Então, a veia varicosa, a parede da veia, a válvula, ela fica, o sistema de válvula dela, de abrir e fechar, ela é ineficiente, então ela não fecha totalmente e ela nem abre totalmente. Aí o que acontece? Vai ficar embolando o sangue vai ficar regurgitando, esse sangue vai ficar voltando. Se esse sangue volta, ela vai fazer uma pressão nessa parede dessa veia. Tá? Se ela faz uma pressão na parede dessa veia, aqui para vocês me verem, tá? Então, eu tenho um fluxo e essa válvula ela não está funcionando direito. Então, fica sangue aqui, na parede da veia. E começa a ficar uma quantidade de sangue que não é o normal, que não é o fisiológico. Como essa parede da veia ela é mais fina, ela vai fazendo o quê? Ela vai abrindo. Ela vai abrindo e aquele sangue está ali. Ele está ficando um volume maior de sangue ali. Por isso que as veias, elas se dilatam com mais facilidade, porque a parede da veia é uma parede mais fina. Então, quando eu tenho um problema a nível de válvula, um problema valvular, eu estou falando da válvula das veias, tá? Não estou falando de coração agora, não. Estou falando da válvula da veia. Não confunde uma coisa, outra coisa, tá? Então, quando essa parede dessa válvula, elas começam a se dilatar, tá? Elas começam a se dilatar e como que fica? A aparência da pele, fica aquela pele enrugada e acontece o quê? Acontece que a gente conhece, acontece a varize, tá? Então, olha, essa corrente sanguínea, a veia dilata, porque a válvula está deformada, ela não está funcionando direito e o fluxo sanguíneo ele vai ter retardado. Valdinei, você que me perguntou, lembra do exemplo que eu dei, que eu estava falando da sala de aula, que eu fiquei pulando de um lado para o outro e fiquei fazendo o mecanismo da válvula? Aí eu também falei, gente, olha só como que é importante a bomba de panturrilha. E eu falei várias vezes com vocês, a panturrilha é o segundo coração, a panturrilha é o segundo coração. Lembra que eu falei isso incansável vezes na aula para vocês? Lembro sim. Então, por causa disso, quando eu tenho um músculo, aí a gente tem um conjunto de sinais, tá? Um conjunto de fatores. Sinais não, um conjunto de fatores, tá? Eu tenho
uma panturrilha que lá não está tão desenvolvida, tá? A pessoa que já tem uma doença a nível venoso, então, esse fluxo sanguíneo ele não flui normalmente. Eu vou ter uma estase desse fluxo, tá? Ele não funciona normalmente. Ele vai subir, mas ele vai ficar o quê? Ó, ele vai voltar. Tá vendo como que fica um monte de sangue preso aqui? Tá? Qual é o papel da veia? A veia, da veia não, da meia. Eu falei errado, da meia. O que a meia vai fazer, Valdinei? Ela vai fazer uma compressão na perna, que vai fazer uma compressão a nível muscular e a nível venoso. Então, ela vai dar uma espremidinha. No que ela dá uma espremidinha, ela vai ajudar esse sangue passar, esse fluxo passar melhor. Ó, tá? Então, imagina que a meia está aqui, que a meia de compressão está aqui, e ela vai fazer... Quando ela faz essa compressão, todo esse sistema venoso aqui, que ele está insuficiente, ele... imagina uma pasta de dente. E você quer empurrar aquele finalzinho da pasta de dente até o final. A gente não empurra a beirada a gente não aperta o tubo da pasta de dente, a gente não aperta por fora. Então, quando eu faço essa compressão por fora, eu faço uma compressão. Isso aí é um efeito em cascata, tá? Eu faço uma compressão indireta na parede da veia e faço com que esse retorno venoso, com que esse sangue flua melhor. Então, essa meia de compressão, ela tem que ser usada, e já que você tocou nisso, é bom a gente falar, que essa meia, ela, por exemplo, quando a pessoa acorda, quem tem problema circulatório, quando a gente está dormindo, o nosso corpo está retinho e esse fluxo sanguíneo vai ocorrer de uma melhor forma, né? Então, por exemplo, quando a gente vai dormir, o pé está inchado. Quando a gente acorda, o pé já não está menos inchado? Por quê? Porque o nosso organismo ele melhorou esse retorno venoso. A gente estava em repouso e o organismo vai conseguindo carrear esse sangue que estava em estase venosa. Se a pessoa tem problema circulatório, ela bota o pé no chão, começa a andar e coloca a meia, o que pode acontecer? Ela já botou o pé no chão, esse sangue já entrou, esse fluxo sanguíneo ele já agiu contra a gravidade e pode ter uma estase venosa aqui. Esse sangue ele pode ficar um pouquinho preso aqui. Então, na parede, na região de membro inferior. Então, quem tem que usar a meia, tem que colocar a meia do lado da cama, pendurado na cama, do lado do travesseiro, em algum lugar para que acordou, abriu o olho, coloca a meia, colocou a meia, calçou a meia, vestiu a meia, aí levanta e vai fazer o que tem que fazer. Vai no banheiro, vai fazer xixi, vai tomar banho, vai escovar dente, vai fazer o que for. Ah, a pessoa esqueceu. Esqueceu? Volta, fica deitado 20 minutos, de preferência de perna para cima, fazendo o quê? O movimento de bomba de panturrilha. Tá? Fazendo exatamente aquele movimentozinho de bomba de panturrilha que eu expliquei para vocês. Então, eu tô com a perna para cima fazendo bomba de panturrilha, eu vou fazer com que esse sangue ele tenha um fluxo maior, então, ó, através da bomba, esse sangue que estava preso aqui, ele vai fluir melhor, aí eu vou lá e calço a meia. Tá? Eu respondi a sua pergunta, Valdinei? Sim, muito bem. Alguma dúvida? Pode seguir. Qualquer coisa você fala que eu vou de novo. Tranquilo, tá muito bem explicado. Muito obrigado.
Então, vamos lá. Acho que já está terminando aqui. Deixa eu ver aqui onde a gente parou. Então, gente, por que eu falei tanto na sala de aula para vocês em relação à bomba de panturrilha e tal? Por causa disso, é muito importante, tá? Então, nos capilares ocorrem as trocas gasosas, que eu já falei para vocês. E a anastomose eu também já falei, que eu falei na outra aula, que são as pontes de safenas naturais. Lembra que a gente conversou sobre que o organismo, o sistema circulatório, ele cria a anastomose como se fosse a circulação colateral do sistema ventilatório. Isso aí a gente já fechou. Então, de sistema cardiovascular, a gente tem isso. Na próxima aula, a gente passa para o sistema linfático. Alguma dúvida, gente, do que a gente falou na aula de hoje? Não. Deixa eu perguntar a galera aqui no chat, espera aí. Renata respondeu que não. Bianca, não sei se está me ouvindo ainda. Gente, alguma dúvida, alguma coisa? Vocês querem que eu explique de novo alguma coisa? Tranquilo. Bianca também não, tá de boa. Tudo tranquilo então, gente? Então tá, na próxima aula a gente vai... Tá, então a gente fechou o sistema cardiovascular aqui. Eu não vou mandar agora para vocês, porque eu vou ter que fazer aquela alteração naquele slide, que eu esqueci de colocar na hora de fechar aquele organogramazinho. Eu esqueci de colocar um itemzinho. Então, ou eu mando, para não mandar de noite, né? Porque vocês podem estar dormindo, alguma coisa assim. Amanhã cedinho eu estou colocando no grupo material para vocês, tá bom? Show de bola. Então. Tá ok. Boa noite. Alguma dúvida, seu moço? Apareceu Nossa os dois senhora. aqui para me dar tchau aqui, ó. Claro, né? Tem que se despedir da senhora. Isabela foi guerreira comigo a aula toda. Não me deixou sozinha, você me deixou sozinha. Um monte de gente me deixou sozinha, mas eu sei que vocês estão aí, vocês ficam com vergonha, não tem importância não. Eu brinco assim pra gente descontrair. Essa semana você vai mandar alguma atividade pra gente também ou não? Pô, vou mandar amanhã. Vou mandar então junto. Tá? Vou mandar junto. Só não vou mandar agora porque eu tenho que fazer aquela alteração no slide. Mas aí eu mando amanhã para vocês. Deixa eu despedir de Bianca aqui. Então tá bom. Boa noite. Tchau, gente.